Olá, hoje a gente vai analisar uma ideia bem interessante de um texto chamado Torá, a unidade de corpo e alma. Sim, é uma perspectiva fascinante, né? Que compara a Torá a um ser humano. Exato, com um corpo e uma alma, a fonte sugere isso. E a nossa ideia aqui é entender como essas duas partes, tipo a lei que está ali escrita, o Nigli, E a parte mais mística, o Nistar. isso, como elas formam um todo, sabe? Segundo essa visão do texto. Ok, vamos desembrulhar isso então. Começando pelo corpo da Torá, o tal do Nigli. O que seria isso na prática? Bem, Pelo que entendi do texto, são as leis mesmo, né? As histórias, os mandamentos que a gente vê, o que guia a ação no dia a dia. isso. É a estrutura, o concreto. O que fazer, como fazer. A parte visível, digamos assim. Tá. E aí vem a alma da Torá, o Nistar. Exato. Que o texto associa muito à Cabala, né? A tradição mística. Aqui o foco muda um pouco. Muda como? Não é tanto o que fazer, mas o porquê, a intenção, a conexão mais profunda por trás daquilo, sabe? Ah, o espírito da coisa. Perfeito. O texto até diz que estudar o Nistar desperta, tipo, reverência, amor, cita Rambam, Maimônides, né? Falando que esse estudo aproxima a pessoa de Deus. Entendi. É o que, segundo a fonte, evita que a prática vire só um ritual vazio mecânico, da vida. Certo. Faz sentido. Não é só seguir a regra pela regra. Mas essa ideia de focar no espírito, será que não pode levar alguém a pensar que a lei, o corpo, é menos importante? Como o texto lida com isso? Ótima pergunta. E o texto é bem claro nisso. Ele bate na tecla que Niglo e Nistar, corpo e alma, foram dados juntos, lá no Sinai. Juntos? Como assim? É, o texto descreve aquele momento como uma fusão total. Lembra daquela passagem que diz que o povo viu os sons? Sim, sim, lembro. É bem impactante. Pois é, a Kabbalah que o texto menciona interpreta isso como a espiritualidade ficando quase palpável. Tangível. Uau, mostrando que, desde o comecinho, a estrutura, a lei e o espírito, a alma, eram uma coisa só. Inseparáveis. Para ser autêntico, segundo essa visão, tem que ter os dois. Tá, entendi a importância da união. E o texto dá algum exemplo do perigo que separar? O que acontece se alguém tenta? Dá sim. Usa a história da rebelião de Corá. Ah, Corá? Segundo a análise do texto, o erro dele foi exatamente esse. Ele até reconhecia a importância da intenção, do espírito, mas aí ele questionou a necessidade das leis, dos rituais físicos, sabe? Os detalhes. Hum. Era como querer a alma, mas sem o corpo para ela se manifestar. O espírito sem a estrutura para guiar. E qual o problema disso, segundo a fonte? O texto aponta isso como perigoso, uma tentativa de desconectar a intenção da ação concreta que a Torá pede. Isso pode levar a uma espiritualidade meio solta, desancorada, até meio caótica. Entendi o risco. E para ilustrar esse erro do Corá, o texto até usa um simbolismo visual bem específico, né? Com as letras hebraicas, o rei e o kuf. Exatamente. É bem interessante, sem entrar muito nos detalhes gráficos que são complicados só falando, né? Claro. Mas a fonte usa essas letras como metáfora. A letra rei, ela está associada à criação e simboliza, assim, a ação que está conectada com a sabedoria divina. A ação que escuta o plano maior, digamos. Certo. Uma ação guiada. Isso. Já a letra Kuf, K, que é a primeira letra do nome Corá em hebraico, ela simboliza uma ação que meio que se desconecta, que desce para um nível mais baixo, age por impulso próprio, sem essa ligação com a sabedoria da Torá. Que interessante essa imagem. É uma forma visual que a fonte usa para mostrar a falha do Corrar. Agir sem a guia da alma da Torá, do Nistar. Visualmente marcante essa ideia de conexão versus desconexão. Uhum. E se a gente conectar tudo isso, né? A mensagem central do texto é essa necessidade de integrar. É quase uma tecla que o texto bate. Integração total. Total. Lei sem espírito é um corpo sem vida, mecânico. Agora, espírito sem lei é uma alma sem corpo para agir no mundo real de forma concreta. Fica etéreo demais, talvez. Exato. A plenitude, para essa fonte, está na união. Nigli e Nistar, juntos, transformando a realidade física através dessa harmonia. É como tentar unir céu e terra dentro da gente mesmo. Uau! Então, o que tudo isso significa no fim das contas?
O texto nos mostra a Torá como esse organismo, integrado, corpo e alma, revelado e oculto, inseparáveis e essenciais. Exatamente. E aí fica uma reflexão, né? Para quem está ouvindo pensar. Se essa união de estrutura e espírito, do visível e invisível, é tão chave aqui na Torá, como será que esse princípio de integração poderia ajudar a gente a entender outras áreas complexas da vida, do conhecimento? É uma boa pergunta para levar, né? Como aplicar essa ideia de corpo e alma em outros lugares? Fica aí para a gente pensar.